Oi, Visis, tudo bem? Me chamo Maria Vitória e eu venho lá do Instagram, @704.ap. Bom, no vídeo de hoje, como vocês já viram no título, vai ser um pouco diferente do que a gente tem visto aqui no canal. Mas é um vídeo que eu acho importante fazer porque eu, por exemplo, já tinha ouvido falar dessa doença, mas não conhecia nada dela. Então, hoje eu vou falar da minha doença, que é a esclerose múltipla. Eu vou começar falando pra vocês os sintomas e como foi que eu descobri, e aí desencadeando a história. Então, o primeiro sintoma, assim, que eu tive, que eu não sabia o que era uma dor muito forte na bexiga. Eu tinha ido em vários médicos, nenhum médico descobria o que era. E, tipo, como era muito de vez em quando, teve uma hora que eu larguei mão, deixei pra lá. Já tinha feito um monte de exame, não tinha descoberto. Acabei deixando. Isso foi no ano passado, começou no ano passado. Neste ano, em 2021, no final de julho mais ou menos, eu tava conversando com o Vitor e aí a gente riu de alguma coisa. E quando eu ri, eu senti que esse lado aqui tava encostando bastante no olho. Eu senti algo diferente. Mas eu não comentei com ele e também não fui olhar no espelho. Então continuei assim. Foi passando os dias e tal, isso foi acontecendo mais frequente. Aí, até que teve uma hora que eu comecei a perceber, eu tirei uma foto, ver se eu acho a foto aqui pra vocês pra colocar, e eu percebi que meu sorriso tava diferente. De um lado eu tava sorrindo, do outro não tava tanto. Então eu comecei a comentar com todo mundo da família que parecia que o meu rosto tava paralisado, não tava movimentando o rosto. Nesse meio tempo, eu passei a mão assim na minha perna e percebi que não tava sentindo. Eu fui coçar, eu acho, foi até no banho, se não me engano. Eu passei a unha assim e não senti. Mas também eu não associei uma coisa à outra. Foram várias coisas, digamos assim, aleatórias, até onde eu tinha entendido, né? Aí, acho que eu tô falando muito aí. Então, depois dessa provável paralisia, né, eu e minha irmã fomos no clínico geral e a gente comentou. Também tem uma coisa importante, umas 3 noites eu acordei com partes do corpo, do lado direito, formigando. Tudo isso que eu tô falando pra vocês só aconteceu de um lado do corpo, foi só o lado direito, no meu caso. Pode ser que aconteça do outro lado também, mas comigo foi só no direito. Então fui no clínico geral, comentei e ela falou que poderia ser paralisia de Bell. Por quê? Porque como eu não liguei um sintoma no outro, eu não falei do formigamento pra ela, só falei da questão do rosto mesmo, nem da perda de sensibilidade eu falei. Aí ela passou tomografia pra fazer, fiz e não deu nada. Só que meu rosto ainda tava paralisado e tava cada vez pior. Eu comecei a tirar uma foto todos os dias, praticamente no mesmo horário, e eu vi que tava piorando. Aí a gente foi na neurologista, comentei, aí eu falei tudo pra ela que tava acontecendo, como eu já tinha comentado aqui em casa que eu tive os formigamentos e tal. Aí lembraram isso no dia da consulta. Foi até minha irmã que foi comigo de novo. Ela falou dos formigamentos, falou da perda de sensibilidade e tal. Aí ela começou a fazer vários exames ali comigo. E eu percebi que várias partes do corpo eu não tava com sensibilidade, que eu não tinha percebido antes, porque era, por exemplo, um lado das costas, um pouco na perna, coisa assim que a gente não percebe no dia a dia. E com a paralisia, o meu olho, consequentemente o direito, não tava fechando direito. Eu piscava, esse aqui fechava e esse aqui demorava e não fechava por completo. Então ela pediu pra eu fazer ressonância do crânio, da coluna, do tórax. Quando eu fiz essa ressonância, apareceram as lesões. São várias pequenas lesões no crânio e acho que uma lesão na cervical. O que é a esclerose múltipla? Ela é uma doença que afeta a baía de mielina. É como se você pegasse um fio de energia e um rato comesse algumas partes desse fio. Aí fica aquelas partes desencapadas, assim. É mais ou menos assim as lesões. Como ela fica no encéfalo e na coluna, ela acaba dando sintomas aleatórios. Tudo está interligado, mas no dia a dia a gente meio que pensa que é aleatório, né? Porque antes de saber da esclerose, eu não imaginei que o formigamento tinha a ver com a paralisia. O formigamento no braço, na perna, tinha a ver com a paralisia do rosto. Existem vários sintomas da esclerose. E um deles também que eu tive e, eu esqueci, é o esquecimento. Minha memória anda péssima. Às vezes eu contava a mesma coisa pro Vitor, ou pra minha irmã, ou pros meus pais, sei lá, não importa. Eu contava, às vezes, 2, 3 vezes a mesma história e eu não fazia ideia que eu tinha contado.
Eu contava às vezes até da mesma entonação. Aí falava, você já me contou? Eu falei, contei? Eu não lembro. E não lembrava mesmo. E ainda até hoje acontece. Mas então eu fiz a ressonância e levei na doutora Priscila, que é minha neurologista, que foi quem me salvou, porque por causa dela eu consegui ser diagnosticada cedo. Por que eu digo cedo? Eu fui no início de agosto de 2021, que por coincidência é o mês da conscientização da esclerose múltipla, é o agosto laranja. No início do mês eu fui pra lá, ela me deu a ressonância, consegui fazer no mesmo dia e entreguei uma semana depois pra ela. Quando eu entreguei, ela comentou, ó, tem essas lesões, a esclerose múltipla, eu preciso te internar por 5 dias pra fazer pulsoterapia, você vai ficar no semi-intensivo, no hospital, pra eles avaliarem como é que você vai reagir e depois você vai pro quarto. Só que nisso eu tava pensando, tá, mês que vem fico de folga, de férias no trabalho, então eu vou conseguir conciliar e tal. Depois que ela falou, então você vai pra casa, pega suas coisas e já pode ir pro hospital. Eu falei, que? Falei, gente, como assim? Como assim eu vou ficar internada por 5 dias? Aí, tipo, saí meio em choque. A ficha ainda não tinha caído. Então, passei no trabalho do meu pai, falei com ele também teve a mesma reação. Ele falou, como assim? Fui pra casa, falei com a minha mãe, falei com o Vitor. Que eles estão. Todo mundo teve a mesma reação. Todo mundo ficou. Porque assim, a gente não tinha percebido o quão preocupante isso era. Como a primeira médica tinha pensado que era paralisia de Bell, que poderia ser por estresse, então a gente tava achando que iria passar sozinho, não que eu precisaria ir pro hospital. Fui pro hospital de noite mesmo, o Vitor foi comigo. Chegando lá não tinha vaga no semi-intensivo, então eu tive que ficar na UTI. Então, no primeiro dia, eu cheguei lá 9h40 da noite. Um pouco mais tarde eu já comecei a pulsoterapia. O que é a pulsoterapia? Um remédio direto na veia, em altas doses, por um curto período de tempo. No meu caso foi o corticoide. Eu não me lembro exatamente o nome, mas foi o corticoide. Então já fiz na primeira noite, na UTI. O dia seguinte continuei lá em análise. Fiz o segundo. No terceiro dia... Não, perdão. No segundo dia... Eles falaram que eu faria a punção de lombar. A punção da lombar. Nisso, o Vitor tava lá comigo. Então, ele conseguiu acompanhar esse exame. Foi a melhor coisa do mundo, porque foi o pior exame que eu já fiz na vida. É uma seringa que coleta o líquido das costas. Então, é uma dor horrorosa. Pior coisa que eu já fiz na vida. Mas isso não é um exame necessário para a esclerose. Ele ajuda, mas o meu deu negativo. Na verdade, o meu não apontou nada. Mas como deu na ressonância, não deixa de ser esclerose. Aí no terceiro dia, eu fui pro quarto, depois do meio-dia mais ou menos. Aí já foi mais tranquilo, porque não tinha aquela confusão da UTI. Então a gente foi pro quarto e nisso o Vitor pôde dormir lá comigo, porque antes eu tava sozinha na UTI, ele só podia me visitar de vez em quando. E teve uma hora que eu pedi diversas vezes pra eles chamarem o Vitor, porque ele ficava lá na porta da UTI. E eles não chamaram, teve uma hora eu surtei. Todo esse tempo que eu não reagi ao diagnóstico, eu surtei lá no hospital. Eu comecei a chorar demais, comecei a entrar em pânico. Passei muito mal. Aí eles liberaram o Vitor, ficou lá comigo e tal. E depois, quando eu fui pro quarto, ficou mais tranquilo, porque sempre tinha alguém. Podia mexer no celular até pra falar com o resto da família, porque enquanto eu tava na UTI, eu não podia fazer nada além de ver a TV que tinha no leito ali da UTI. Então, depois que eu terminei os 5 dias, e nisso no hospital eu tava fazendo fisioterapia também, a médica viu que eu tive uma evolução muito boa, respondi muito bem à pulsoterapia, e então no 5º dia ela conseguiu me liberar. Só que, como eu tava tomando altas doses de corticoide, eu tive que tomar o corticoide em casa, de forma oral e regressiva. Então, a cada 5 dias diminuía um pouco a dose do corticoide. E nesse meio tempo, a minha imunidade por causa do corticoide baixou. Então, eu não podia fazer praticamente nada fora de casa. Tinha que ficar dentro de casa para me cuidar, para não pegar outra coisa pior. Depois voltei na médica para ela revisar novamente como eu tava e tal, e pra gente conversar sobre os tratamentos. Ela me mostrou algumas opções e eu decidi pelo beta-interferona 1A, que é o Avonex. Ele é fornecido pelo SUS ou pelo plano de saúde. Então, comecei a tomar o Avonex. Ele é uma vez por semana. Ele é injetável intramuscular. Como eu solicitei pelo plano, eu tenho que ir até uma clínica para aplicarem em mim. Mas pelo SUS, ele é liberado para você aplicar em si mesmo, tranquilamente. E com o Avonex, faz 1 mês e 2 semanas que eu tomo, mais ou menos. Eu voltei no início do mês de novembro, na médica. Ela passou outra ressonância, porque a ressonância agora vai ser algo rotineiro, digamos assim. Eu tinha que ver como é que estavam as minhas lesões.
As lesões da cabeça, graças a Deus, estagnaram. A lesão da coluna ainda tá em atividade. E é provavelmente por isso que agora eu tenho um novo sintoma, que é a minha perna trava, minha perna direita. Então, ela trava com os gatilhos da esclerose, que é o estresse, o calor. Tem o vírus também, eu acho que, só que eu acho que é um vírus específico. Eu vou pesquisar e boto aqui rapidamente pra vocês. Mas como eu moro na Bahia, é muito calor o tempo todo. Então, minha perna tem travado bastante. Agora, se eu fico o dia todo num ar-condicionado, minha perna não trava. Mas se eu tomo um banho quente demais, se eu fico exposta ao calor, esse tipo de coisa pode desencadear os meus sintomas, podem fazer aparecer os sintomas. Então, é normal, digamos assim. Ah, e também veio a fadiga. A fadiga, ela é totalmente aleatória. Às vezes eu tô em casa, sem fazer nada o dia inteiro, tipo um domingo, acordo tarde, fico só vendo TV, não sei o quê, e às vezes me bate a fadiga sinistra. Eu até falo pro pessoal aqui da família, parece que alguém vem e vira uma chave em mim que me desliga. Eu tô bem, não sei o que, do nada, pá, morri. Então eu tenho que respeitar. Eu tenho que respeitar meus sintomas, porque senão vai piorando. A perna, se ela trava e eu tentar andar, ela vai travando por mais tempo. A fadiga. Se me der a fadiga e eu continuar fazendo alguma coisa que eu tava fazendo, ela piora. Então eu tenho que parar, relaxar, descansar, porque senão é pior pra mim. A esclerose, ela destrói a cobertura dos nervos, como eu tava falando do fio desencapado, digamos assim. Então, essas lesões, elas perdem a comunicação do cérebro com o corpo, e é por isso que causam esse sintoma. Mas eu tô bem com a esclerose, tô lidando bem. Claro que eu tive apoio de toda a minha família, de muitos amigos e amigos de amigos também. Então agradeço a todo mundo que me deu apoio, que rezou por mim, que pensou positivo, que mandou energias boas. Agradeço demais por vocês. Se não fosse vocês, eu provavelmente não estaria tão bem como eu estou hoje. E a minha dica é, vá ao médico. Se você sentir qualquer coisa, procure o médico. Porque às vezes você pode achar que é uma besteira, como um formigamento, e às vezes não é. Não estou dizendo que todo formigamento é um sintoma de doença, não é isso. Mas você tem que observar mais o seu corpo. E com a esclerose, eu aprendi a fazer isso. Então, muita coisa do meu corpo que eu já tinha antes e não sabia que tinha esclerose, e agora eu tô começando a perceber. Então, eu tô aprendendo mais sobre o meu corpo, mais sobre o que eu sinto e como eu devo reagir. Então é isso. Eu tenho o diagnóstico de esclerose há 3 meses e é uma coisa que eu vou levar pra vida inteira. A vida inteira eu vou continuar com o tratamento. E com a esclerose, eu procurei uma nutricionista, que é a doutora Geisa. Inclusive, ela também tem esclerose e ela é específica em dietas para doença autoimune, que é o caso da esclerose. E uma coisa que ela me passou é a vitamina D. Então, vitamina D eu também tomo diariamente, porque a minha, no início, né, ela tava mais abaixo do que o que deveria ser para uma pessoa que não tem esclerose. Comecei a tomar também para melhorar. Então é isso, são 2 coisas que eu tomo: o Avonex 4 vezes ao mês, 1 vez por semana, e a vitamina D todos os dias. Então é isso. Eu espero que eu tenha te ajudado um pouco a entender o que é a esclerose múltipla. Se você tiver alguma dúvida, pode botar aqui nos comentários que eu respondo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha o vídeo com todo mundo, porque é uma forma de conscientizar a todos. E isso é muito bom. Quanto mais a gente souber das coisas, melhor. Ativa o sininho também, se inscreve, compartilha, curte. E vai lá no Instagram também e me segue no Instagram, @nós704.ap, porque lá tem conteúdo todos os dias. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Até mais!